Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é extremamente importante porque eu vou te ensinar como parar de traduzir automaticamente tudo que você escuta ou lê em inglês. Então bora lá! Bom, se você ainda tem dúvidas do porquê é importante parar de traduzir tudo que você ouve, tem diversos motivos. Eu vou deixar um vídeo linkado bem aqui, onde eu explico por que você precisa parar de traduzir. Esse vídeo é somente sobre isso. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer isso acontecer. O que eu preciso fazer todos os dias enquanto eu estou estudando para eu ficar cada vez mais próximo, cada vez mais perto de ouvir algo em inglês ou na hora mesmo até de falar, eu não ficar toda hora pensando no português, porque isso, atrasa a sua fala, atrasa o seu entendimento. Eu expliquei isso lá no vídeo, então eu vou explicar hoje como você faz para alcançar esse objetivo de parar de traduzir. Então já deixa um like nesse vídeo que vocês pediram muito, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e, por favor, manda esse vídeo para outras pessoas. Por quê? Porque muita gente tem dúvida nisso, muita gente não sabe o que fazer. E esse vídeo, eu parei, eu pensei, eu listei aqui tudo o que vocês precisam fazer para de fato conseguir se comunicar, ouvir o inglês, ler, na hora até de escrever, sem você ficar passando pro português toda hora. Então já vamos lá para a primeira etapa desse processo, que é você entender que não vai acontecer da noite para o dia. Isso é importante porque você pode estar fazendo tudo certinho, mas se você acha de alguma forma que isso vai acontecer em algumas semanas ou em poucos meses, você vai achar que é em vão o que você está fazendo. Então eu preciso que você entenda que não vai acontecer da noite pro dia, tá? Principalmente o ato de pensar em inglês, que tanta gente quer, é uma coisa que demora até mais do que simplesmente saber se comunicar. Você entender, absorver o inglês inteiramente no inglês, sem você passar nada pro português, não é um processo que leva poucos meses, tá? É de 1 ano para mais. Eu não gosto muito de dar um tempo exato, porque isso vai depender também do quanto você tem contato com a língua. Se você tem contato absurdo, pode ser que seja menos de 1 ano, que você já consiga começar a pensar em inglês, a não traduzir tudo que você ouve. E também não vai ter um momento em que você traduz tudo e aqui no dia seguinte você não traduz mais nada. É um processo. Então depois de alguns meses você vai começar algumas expressões não passar mais para português, depois de 1 ano, 1 ano e meio, já vai ser algumas conversas longas. Então assim, é um processo, não existe um dia que você traduz tudo, outro dia que você não traduz mais nada, tá? É um processo, então você tem que entender, por favor, que não vai acontecer assim. He can do it with the snap of his fingers like this. E principalmente, você vai estar fazendo todos os passos e mesmo assim você vai ver, caramba, mas eu ainda não tô conseguindo pensar em inglês. Continua fazendo passo a passo, continua depois e de novo, e de novo, e de novo. Uma outra coisa muito importante é você sempre tentar jogar pro significado em vez da tradução, tá? Quando eu falo sempre tentar jogar, porque é um esforço diário. A gente sempre vai querer pensar na tradução, porque é o mais cômodo, é o mais fácil, de fato é o mais fácil. Só que lá na frente isso vai fazer o processo ser um pouco mais doloroso, tá? Porque você nunca vai conseguir se livrar desse português. Então, sempre vai passando, pro significado em vez da tradução. E como que você faz isso? Por exemplo, você aprendeu a palavra unemployed. I don't know, my brother is unemployed. Aí você fica, unemployed? Eu entendi que o meu irmão tá alguma coisa. My brother is unemployed. Uma outra coisa também, olhou pra palavra brother, pensa no seu irmão. Ah, Cintia, mas eu não tenho irmão, pensa no irmão de alguém. Não pensa na palavra irmão. Eu tô falando aqui porque eu tenho que explicar pra vocês em português. Mas isso acontece quando eu estou lendo alguma coisa ou quando alguém fala alguma coisa pra mim em inglês. Brother, eu penso em um casal de irmãos. Eu tenho irmã, ou então penso em 2 irmãos, 2 meninos irmãos. Penso em irmãos, pensa em irmão, brother, irmão. Pensa na imagem, você tá entendendo? Não é na palavra. Não pensa ali na palavra I-R, não. Pensa no irmão, pensa na pessoa. Quanto mais você fizer isso e for forçando o seu cérebro a fazer isso, mais você vai deixando de pensar na palavra I-R-M, pensa na pessoa. E aí também quando vem a palavra unemployed. Unemployed. Como é que eu faço para achar essa palavra
unemployed. Você sempre primeiro vai tentar achar o significado, porque, gente, significado é diferente de tradução. Muitas pessoas falam assim, Cíntia, o significado de brother é irmão? Não. A tradução de brother é irmão. Significado é quando você nasceu da mesma mãe ou do mesmo pai que uma outra pessoa, né, e é do sexo masculino, ele é seu irmão. Isso é o significado. Até porque o significado, gente, não existe só de uma língua para outra. O significado é na própria língua. Então, qual é o significado de irmão? Esquece inglês. Qual é o significado de irmão? Você não vai me dar uma outra palavra, você vai explicar o que é. Isso é significado. Mas o que é irmão? Irmão. Boa. Irmão é quando tem uma outra pessoa que nasce da mesma mãe e do mesmo pai que você. E é homem, menino, irmão. Irmão. Viu? Isso é significado. Unemployed. Sim, como é que eu procuro significado? Você primeiramente vai no Cambridge Dictionary. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Cambridge Dictionary. Vai estar aqui na tela o link, tá? Vai lá e coloca a palavra unemployed. Unemployed. Vai aparecer uma explicação do que é unemployed. Vou até colocar aqui junto com vocês. Unemployed. Aí tem uma explicação aqui que tá bem in bold, né? Tá tipo em negrito. Not having a job that provides money. Você pode não entender o que é a palavra provides, né? Tal, mas as outras palavras são muito simples, olha. Not having, not, então é negativa. Not, você pode, not having, não sei o que é isso. Not job, job, eu sei o que é job. Not job, money, dinheiro. Então deve ser que não tem emprego, né? Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem dinheiro. Alguma coisa assim. Você precisa saber exatamente que unemployed é desempregado? Não, porque você entendeu que se ele está unemployed, ele não tem um trabalho que dá dinheiro pra ele. Ponto. So, unemployed and alone. Muitas das vezes isso acontece comigo. Eu procuro, porque, gente, eu também não sei todas as palavras em inglês, não. Eu procuro uma palavra nova que eu aprendi. Eu faço esse processo que eu tô ensinando pra vocês. Eu tô falando pra vocês o que eu faço e o que eu fiz para poder conseguir pensar em inglês. Entenda isso também. Não fique muito, não, mas eu tenho que saber qual é a palavra exatamente, porque vai que eu preciso traduzir. Não, você não tem que traduzir nada, você não trabalha como tradutor, não tem que traduzir. Mas, gente, eu fui no Cambridge Dictionary e tá muito difícil, tipo, a explicação tá muito elaborada, o meu inglês não tá tão avançado assim, pode acontecer. Aí você vai no Google Imagens. Me dê imagens, por gentileza. E aí você vai no Google Imagens. Ou você pode até ir no Google Imagens primeiro, depois vir aqui, tanto faz. Vai no Google Imagens e coloca a palavra que você quer, unemployed. Talvez pelas imagens você vai entender, porque todas as imagens vão ter alguma coisa em comum. Então vai ficar óbvio pra você sobre o que é. Mas, gente, eu não consegui entender nem no Google Imagens e nem no dicionário. Aí você pode passar para o tradutor. Entenda que o tradutor, ele não é o seu inimigo, tá? Ele só vai se tornar o seu inimigo se você for recorrer a ele primeiro sempre. Mas ele tá ali, sabe? Um backup. Se você não entendeu de nenhuma forma, que pode acontecer, mas olha, se você passar por esse processo, você vai ver que não vai ser sempre que você vai precisar usar o Google Tradutor. E é isso que eu quero, que você vá aos poucos eliminando o Google Tradutor. Eu não quero que você pare de usar ele, amanhã eu não uso mais o Google Tradutor. Eu não gosto de nada radical, gente, pra nada. Então, assim, aos poucos você vai se livrando dele. Por quê? Porque você vai ver que com esse passo a passo, você muitas das vezes não vai precisar chegar no Google Tradutor. Caramba, hoje eu não precisei, mas se amanhã precisar, tá tudo bem. Mas só de você fazer isso, você vai parando de usar ele sem você perceber. E aí você vai entendendo a palavra no inglês. E isso ajuda você em muitas coisas que eu falei naquele outro vídeo. Ajuda você a pensar mais rápido, a falar mais rápido, a não ficar brigando muito com a estrutura, porque as estruturas mudam. Então, sempre faça esse passo a passo. Carefully, step by step. Uma outra coisa também que eu vejo que muitos de vocês fazem é o seguinte: vocês ouviram uma expressão, ouviram uma frase, vocês entenderam, mas vocês querem saber exatamente o que significa em português. Para com isso. Para com essa vontade. É uma vontade dá e passa. E às vezes eu lembro que no começo, até às vezes hoje, eu vou olhar alguma coisa e eu fico, caramba, mas eu podia entender exatamente. Eu falo, não preciso entender exatamente, Cíntia. Eu preciso entender o contexto. Eu sei explicar, a pessoa falou aquilo, eu entendi a mensagem que ela quis passar. É isso, ponto. Você não tem que saber a palavra exatamente em português relacionada. Você precisa saber como usar. Precisa saber o contexto. Muitas vezes vocês falam, Cíntia, eu entendi o que a frase disse,
mas eu não sei o significado. Errado, essa frase não faz sentido. Se você entendeu o que a pessoa disse, você entendeu o significado. Você não sabe a tradução, é diferente. Então não fale mais isso. Se você entendeu o que a pessoa quis dizer, você sabe o significado. You know what that means? Então, voltando, você entendeu o que a pessoa disse, mas às vezes você quer uma tradução. Por exemplo, com algumas frases X, né, específicas. Hey, how are you doing? E aí a pessoa fica, não, eu entendi o que é. Tipo, eu posso responder, oh, I'm good. Se você respondeu I'm good, você entendeu o que a pessoa quis dizer. Você entendeu, tá? Você sabe o significado dessa expressão. Agora vocês ficam, Cíntia, mas por que doing se não é fazendo? Para com isso. Essa pergunta não tem que existir, entendeu? É, oh, how are you doing? How are you doing? Eu respondo, I'm good. Ou quando eu encontro com alguém, eu faço essa pergunta. Ponto final. Você não tem que saber por que é o doing, porque... Não! Você não tem que entender tudo por que o inglês é daquele jeito. Você não entende por que o português é desse jeito. Você não fica... Ai, meu Deus, por que é como você está? Por que é está? A palavra está. Você não fica mirabolando essas coisas, sabe? Então, você quer o inglês para se comunicar ou você quer ficar descobrindo e investigando o inglês? How are you doing? I'm good. How are you doing? Repete. Eu faço muito isso, quando alguém fala alguma coisa e eu entendi, mas eu não conhecia aquela expressão, eu não conhecia aquela palavra, mas eu entendi o que ela disse, eu vou e uso depois pra perguntar ela de volta, que eu já vou praticando. Mas eu não preciso saber exatamente qual é a tradução exatamente. Às vezes eu não sei nem como se escreve, mas eu escutei aquele som, eu entendi, eu repito. How you doing? Hoje em dia, obviamente, quando eu escuto alguma coisa, é muito provável que eu saiba como se escreve, por muita prática. Mas antes eu não sabia, às vezes eu não sabia como é que se escrevia. Mas eu repeti o som. E isso acontece muito quando você está aprendendo português. Você não sabe como se escreve, porque você não sabe nem escrever ainda. Quando você tá ali pelos seus 4 anos de idade, você fala que nem uma matraca. Mas se eu pedir pra você escrever, você não sabe nem segurar um lápis direito, não sabe escrever. Então você não precisa saber também como é escrito pra você falar. Obviamente você pode aprender depois, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não tem que ficar fissurado em, eu tenho que entender a tradução, eu tenho que saber como é escrito agora. Não, vai aprendendo. Depois quando você vê essa expressão de novo, você fala, caramba, eu vou pesquisar agora ela. Mas não tem que ficar pesquisando tudo toda hora, entende? Uma outra frase também. How old are you? How old are you? Essa vocês estão até mais acostumados, né? Mas se você for parar pra pensar, não existe uma palavra em português para cada palavra ali do inglês. Ó, how old are you? São 4 palavras. Quantos anos você tem? Se a gente for usar essa frase em português, pode ser qual a sua idade, mas enfim, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? São 4 palavras. Ah, então how é quantos? Old é anos. Are é você. Ah, então are é você. E you é tem. Ah, entendi. Não, tá tudo errado. Are não é você e you não é tem. How old are you? Primeiro que quando a gente pergunta em inglês, é como se fosse quantos anos você é. Aí pronto, aí você quer traduzir, tá vendo? É como, vamos traduzir. Como idade, porque anos é years, né? Como idade é você. Fez sentido? Não. Mas o que você precisa entender que é how old are you? I'm 25. How old are you? I'm 17. How old are you? Entenda que o how old are you tem um objetivo de saber a idade da pessoa. Você não tem que saber que o are é você. O you é tem. Não. Porque não vai dar certo. Cada língua tem a sua estrutura e por isso também que ficar traduzindo tudo vai dar merda. How old are you? I'm 21. How old are you? Just shut up, Glenn. Did you have a good time? É uma frase no inglês que não faz sentido nenhum em português. Ó, did you have a good time? Se eu for traduzir vai ficar assim, você teve um bom tempo? Mas sabe qual é a frase em português que tem esse significado? Você se divertiu? Did you have a good time? Não tem nem palavras, a mesma quantidade de palavras. Você se divertiu? Did you have a good time? Entra onde isso? E o bambu? Did, você. You, se. Have, divertiu? Não faz sentido. Não tem como você traduzir palavra por palavra. Você tem que entender que did you have a good time? Você tá perguntando pra pessoa se ela se divertiu, se ela curtiu, se ela aproveitou. É isso. Inclusive, se você não conhecia essa frase e tá conhecendo agora por esse vídeo, passe a perguntar às pessoas. Então, sei lá, ontem teve uma festa. Did you have a good time yesterday? Você se divertiu ontem? Ah, legal. Yes, I did have a good time. Tal.
Pronto. Use essa frase para esse sentido. E pare de querer saber, mas gente, por que good time? É bom tempo? Tempo bom? Esquece isso. Did you have a good time? Did you have a great time? Até porque muitos deles não vão fazer sentido, né? Como, por exemplo, eu estou com febre. Aí você quer traduzir, fica I am with fever. Eu estou com febre. Mas essa frase não é dita assim em inglês. É I have a fever. Ué, Cíntia, mas eu tenho uma febre? Não faz sentido isso. Mas quem disse que tem que ser eu estou com febre? O português disse, né? O português é a língua mãe e todas as outras línguas têm que respeitá-la. Não, gente, cada língua tem suas regras. E assim como vou botar aqui, o americano, ele tá aprendendo português, ele fala assim, não tem sentido, tem que ser eu tenho uma febre. Porque ele vai querer traduzir o quê? Da língua dele. Mas não é assim que falamos. Falamos eu estou com febre, não é eu tenho uma febre, ponto final. Então aprenda também por chunks of language. Isso é uma coisa muito interessante, que é você aprender por frases prontas. Então, por exemplo, eu acabei de ensinar pra vocês aqui que quando você tá com a temperatura alta do seu corpo, né, tipo, ali mais de 37, acho que é 37,5, 38, 39, você fala I have a fever. Aqui na tela. I have a fever. Você não vai discutir com a frase. Você não vai querer saber qual palavra é o que. Não, você vai fazer o quê? Oh, I have a fever. That's it. I have a fever. I have a fever. I have a fever. Tenta também repetir essa frase fazendo um gesto que remeta àquela situação. I have a fever. I have a fever. Do you have a fever? I have a fever. I don't have a fever. Passa para negativa, passa para interrogativa e assim você vai conseguir absorver a frase na íntegra, digamos assim, do jeito que ela é em inglês. I have a fever. Uma outra dica também, que é essa que eu acabei de falar, você ir falando as palavras ou lendo uma palavra, escutando uma palavra e automaticamente o seu cérebro remeter a uma situação ou o que você faz sempre que tá naquela situação. Por exemplo, todo mundo bota a mão assim na cabeça para saber o quê? If you have a fever. Ou então você escuta a palavra fire, você pensa o quê? F-O-G-O, não. Você pensa em que? Fogo, pensa em bombeiro, pensa em prédio pegando fogo, pensa no fogo do fogão, pensa no fogo, tá? Por isso também que ir no Google Imagens ajuda muito vocês com isso. Tem até agora falando de uma outra língua, né? Por exemplo, uma língua que pra mim, eu sou muito iniciante ainda, que é francês. E aí no francês, a frase I love you fica je t'aime. Não sei se eu tô falando certo, né? Enfim, je t'aime, je t'aime. E eu vou discutir com a língua. Fala, que tal de T com apóstrofo é esse? Mas o T significa o quê? Ti, eu te... Não, je t'aime. E é isso. Não sei se eu tô falando certo novamente, tá? E é isso. Eu pego esse bloco e eu entendo que isso é I love you. Ou eu te amo, que olha só, a linha é diferente no português e no inglês. Não é you love, eu te amo. Não, I love you, que significa eu amo você. A gente também tem a frase exatamente igual, né? Mas a gente fala muito te amo, em vez de eu amo você. Fala muito mais, acho que muito mais natural. Je t'aime, mon Québécois. Então, essas dicas, sabe, vão fazer você estar cada vez mais próximo de pensar em inglês. Não vai acontecer da noite pro dia. E não é porque você fez isso por 3 dias, uma semana... Por que eu fiz assim, uma semana? Uma semana que pronto, agora você tem que pensar em inglês. Gente, é um processo, tá? O inglês tem que estar na sua vida, você tem que estar muito imerso na língua, tá? E fazer muitas coisas em inglês, usar o inglês como estilo de vida, que tá bem nessa aula, que assiste essa aula, que é muito importante. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, já falei bastante aqui. Então me contem aqui nos comentários qual dessas coisas você já vem fazendo, qual dessas coisas você vai começar a fazer hoje, falando, caramba, Cintia, eu nunca fiz isso, ou eu nunca pensei de fazer essa coisa que você falou no vídeo. Então comenta aqui. Vamos aí trocar experiências, tá? Entenda que é um processo, não é da noite pro dia, ok? Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!